graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance e transborde em sua vida e sua família. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero falar com você, homem de Deus, sobre a importância e o valor que Deus dá sobre a força espiritual. Esse é o projeto de Deus, que você seja um homem firme e forte no Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele ensina sobre a necessidade e a importância da santificação. No capítulo 5, ele nos fala como filhos de Deus. As nossas atitudes e escolhas devem refletir a luz e não as trevas. No capítulo 6, ele já vai falar sobre o relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, e patrão e empregado. E para que nós consigamos alcançar tudo isso, essa santificação, esses frutos da luz e este relacionamento segundo a vontade de Deus, em todas as nossas esferas, seja familiar, espiritual ou profissional, nós precisamos de força. Mas não é qualquer tipo de força. Não é aquela força que vem de nós mesmos, não é aquela força de pensamento positivo que se fala por aí, não é que vem através de mantras secretos. Não, o apóstolo fala que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos dessa conexão com Deus, essa conexão com a palavra, essa conexão em oração, para recebermos a força do Senhor e alcançarmos esses projetos, esses propósitos tão bem definidos e claros, relatados na palavra de Deus. Mas o capítulo 6, ele também fala que devemos ser fortes, porque nós temos um inimigo. O apóstolo Paulo trata sobre esse assunto. Ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós espiritualmente temos um inimigo que quer, como diz Jesus, matar, roubar e destruir a nossa vida. Por isso, precisamos ser fortes. Esse inimigo também, diz o texto de Efésios 6, que ele prepara para nós ciladas. Dia a dia, nas muitas atividades e nos caminhos pelos quais percorremos, as ciladas malignas, ciladas do mal, estão sempre procurando alguém desavisado, desatento, alguém desconectado com Deus, para ser atraído e tentado segundo as suas próprias cobiças. Mas também o texto diz que o inimigo prepara dias maus. Eu penso que você já teve aquela experiência de, ao deitar, colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: que dia, hein? Que dia! Tantas coisas difíceis, tantas coisas ruins que eu enfrentei. Mas o apóstolo, além de dizer que o inimigo prepara ciladas, dias maus, ele também nos lança dardos inflamados. O que é isso? O apóstolo Paulo toma emprestado uma figura da guerra do primeiro século, a guerra romana, quando os arqueiros lançavam aquelas flechas incandescentes e as cidades, todas elas, na sua maioria, construídas de madeira, muita coisa para queimar, a cidade começava a pegar fogo. Aí a atenção da cidade se voltava para o fogo, para apagar o fogo, para socorrer o animal, para salvar o menino, e ficavam desatentos para com a muralha, para com a fortaleza. Aí o inimigo tinha uma oportunidade. Então o inimigo de nossas almas, ele prepara
confusão, prepara dias difíceis para nos tirar o foco, para abalar nossas estruturas espirituais e emocionais, para que ele tenha uma brecha para nos enfraquecer, nos matar, nos roubar e nos destruir. Por isso que o apóstolo Paulo ele ensina ao servo de Deus que ele precisa ser forte. E essa força vem do Senhor e Deus disponibiliza a nós a sua armadura. Evidentemente que eu não tenho tempo aqui para discorrer profundamente sobre todos esses objetos, mas o que o apóstolo fala a nós é que precisamos ser amantes e praticantes da verdade. Essa é a nossa arma. Amantes e praticantes da justiça. O apóstolo Paulo fala sobre a disposição para pregar o evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho. Nós temos que ter disposição para as coisas de Deus, força, empenho, ânimo, coragem, porque é na força do Senhor, é na obra do Senhor que nós vamos sendo enriquecidos e fortalecidos. Ele fala sobre o capacete da salvação, ou seja, nós precisamos vestir esse capacete, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do que passa sobre nossa cabeça. O reformador Martinho Lutero tinha uma frase muito interessante sobre esse assunto. Ele dizia o seguinte: nós não podemos impedir que um passarinho voe por cima de nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho nela. Então você não pode impedir que venha maus pensamentos, pensamentos ruins, destruidores, de corrupção, de imoralidade, mas você pode tirá-lo da sua cabeça, você pode fazer com que ele saia. E como diz o apóstolo, tudo que é puro, verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o apóstolo fala que nós podemos vencer esses inimigos, essas ciladas e dias maus, também com a palavra de Deus e a fé. Portanto, irmãos, eu quero que vocês, nesta breve reflexão, entendam que Deus quer que sejamos homens fortes, inabaláveis, firmes no Senhor. E Deus nos dá uma palavra de esperança aqui nesse texto. O versículo de número 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Deus nos garante que com a sua força e utilizando as suas armaduras, os seus instrumentos, nós podemos vencer tudo. Você pode ser um homem cheio de Deus, cheio da força do Senhor, inabalável no Senhor, exemplo e modelo e inspiração para sua família e um servo valoroso. Portanto, vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus nos abençoe. Amém.